TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. Hoje eu queria ressaltar as coisas que aconteceram durante a semana, e não foram poucas, foram muitas, todas dizendo respeito à cidadania e à vida do cidadão brasileiro. Essa semana a gente teve a certeza, a Operação Lava Jato continua e continua de forma muito forte, porque em vários estados houve prisão, inclusive prisão de figuras importantes, como o presidente da Confederação Nacional das Indústrias, né? E presidente de confederações estaduais. Um ataque direto à farra, o dinheiro público é feito no Sistema S no Brasil, que parece que o próprio governo Bolsonaro, através do seu ministro, já tinha dito que isso iria acabar, né? Eles estavam fazendo uma reação contra, foi piorar, porque agora foi prisão em relação a líderes do Sistema S no Brasil. A outra coisa também que ficou clara foi a saída do ministro Bibiano e os áudios do presidente da República que vazaram, né, junto na imprensa, em todas as televisões do Brasil e blogs, passaram comentando esse episódio. Também durante essa semana houve a apresentação do pacote da segurança pública feito pelo juiz Moro. Nessa apresentação, ficou claro que uma disponibilidade do ministro de passar as coisas mais importantes, mesmo o Caixa 2, como ficou colocado em um projeto à parte, não tenha mais chance de ser aprovada a criminalização do Caixa 2. E por último foi a chegada da reforma da Previdência no Congresso Nacional, levada pelas mãos do presidente Bolsonaro. É muito assunto para discutir uma hora, mas a gente vai tentar aqui analisar. Eu queria começar, Luiz, sobre a Lava Jato, depois a gente falar sobre a questão do Moro, né, do Moro e depois da Previdência. Mas começar pela Lava Jato. A Lava Jato imprimiu uma marca muito forte nesses últimos dias. Para você ter uma ideia, depois da prisão dos empresários, ela também está atuando nos estados em relação à questão de transporte de drogas, né? Quer dizer, inclusive essa semana... Não, aí é a Polícia Federal, né? Também. A Polícia Federal, uma operação específica da Lava Jato. Já foi em relação à Confederação Nacional da Indústria. Pois é, uma coisa que é importante a gente colocar nesse processo, eu vou colocar isso aqui. CNI. É que a gente tem a mania de criminalizar os políticos, né? Sem dúvida. E toda a vida se aponta dele para político. E quando tem esses episódios que envolvem empresários e pessoas comuns, eu gosto de relatar, Luiz, para que a gente entenda que se a sociedade, se os políticos são corruptos, eles são fruto da sociedade. Eles não são extraterrestres, né? Eles você são tem a pessoa corrupta, sociedade. mas tem aquela que tem que corrompê-la. Pois é. Então vamos estabelecer uma coisa que é importante, a gente coloca isso aqui, que não é que os políticos no Brasil sejam corruptos, como o pessoal fala, os políticos são corruptos. Os políticos não são figuras de outro planeta. Eles são homens eleitos pelo povo. E esses homens muitas vezes são empresários, são padres, são pastores, são esportistas, são atores, tem todo tipo. Lá no Congresso Nacional, se você pegar lá por amostragem, né? Você vai ver que todas as matizes do pensamento brasileiro, até de tendências de pensamento, de profissões, né? Questões ideológicas, questões religiosas, está tudo lá. Lá tem um crente, lá tem o católico fervoroso, lá tem o espírita, lá tem o administrador, lá tem o pastor, lá tem um padre, lá tem engenheiros, lá tem a turma da justiça, tem muitos militares, né, Luiz? Então, é importante te lembrar isso. Se a gente classificar a classe política como corrupta, pode ter certeza que nós estaremos em classificar também a população brasileira como corrupta, porque lá tem um representante dessa população. Sem dúvida. A explanação que você fez aí foi brilhante, dizendo que não importa o indivíduo que está lá,
é que o sistema está corrompido já, né? E isso já virou um rito entre eles. Você se lembra que no começo do Lava Jato, um determinado deputado foi questionado sobre o que ele ganhava por fora do mandato. Ele disse, não, eu tinha direito. Já estava introduzido no dia a dia. Muita coisa também pode ser feita, Luiz. Ou melhor, muita coisa deveria ser feita para mudar. Muitas vezes, Luiz, você tocou no ponto fundamental agora. Muitas vezes, as coisas que estão erradas no judiciário, elas são imorais, mas eles acham que são legais. É interessante isso. E você vê, a gente viu o presidente da Associação dos Juízes defendendo fervorosamente no Senado, naquele tempo, o auxílio moradia para quem tem moradia, né? Um dos porque eles partiam do princípio como se não houvesse aumento, para eles aquilo ali acabava se tornando um aumento, quer dizer, eles transformavam uma fonte que deveria ser disponibilizada apenas para aqueles que necessitavam mesmo de pagar uma moradia. O que eu sinto, Luiz, claramente, bem claro em relação a isso, é que o povo, a gente tem sempre... A lei de gesto. A gente tem sempre... tirar vantagem. Tem sempre visto e procurado maneiras de fugir, de enfrentar os nossos graves problemas. O judiciário, você diz assim, não, vamos estabelecer um teto para ganho no judiciário. Aí você estabelece o teto. Aí você cria o teto e, por conta desse teto, você cria penduricalhos para ultrapassar o teto. Os políticos, os deputados, os senadores, os vereadores, vão ganhar menos. Aí você estabelece um valor baixo, eu acho, inclusive, valor baixo, porque como é que você concebe que um juiz, um desembargador, que é só ele, a família dele, mais nada, ele não tem satisfação a dar nada a ninguém, ganha o teto, e um deputado estadual, um deputado federal, um vereador de uma capital ganha menos do teto? Por que é que eu estou dizendo isso? Porque ele deveria ganhar o mesmo teto, Luiz. Você está louco? Eu não estou, não. O problema é que ele ganha menos, aí se cria ao lado VDP, né? Se cria ao lado... tráfico de influência. Cargos que muitas vezes são usados na história dessa laranja aí, né? Vamos dar um exemplo muito real. A rachadinha. Quando o Antônio Cambraia, que foi prefeito de 93 a 96, ele, antes de terminar o mandato, ele fez a ideia das regionais. Criou 6 prefeiturinhas. O que acontece? O Juracy pegou. Com o passar dos anos, aquilo se tornou um processo que a ideia é genial, que era descentralizar e tornar a administração mais rápida, uma moeda de troca com os políticos. O que aconteceu? A principal função, que era o gerenciamento melhor dos recursos públicos, foi transformado em o melhor gerenciamento dos recursos públicos favorável à classe política. E ninguém dizia nada, né, Carlos Federico? Pois é, a minha preocupação, eu não sei se eu estou conseguindo fazer entender, é que a gente sempre discute a questão política mentirosa, de forma mentirosa, a gente discute a questão da eleição de forma mentirosa, a gente discute a questão do enfrentamento dos problemas no Brasil de forma mentirosa. Eu estou querendo dizer o seguinte, olha, você disse que um deputado ganha 18 mil reais, no caso do estado de Ceará, e ele tem aproximadamente 60, 70, 80 mil a mais. De quê? De VDP, de... Auxílio paletó. VDP, assim não existe mais, VDP e a questão de cargos, né? Por que você não estabelece os cargos? Vamos estabelecer que o senhor tem 5 cargos, vamos estabelecer que os outros são funcionários da Assembleia que vão lhe dar, e agora o senhor ganhará o salário maior. O senhor faz do seu salário o que o senhor quiser. Porque um deputado, ele tem obrigações para atender, as pessoas o procuram. O deputado, o vereador, que vocês queiram ou que não queiram, eles são representantes de uma população pobre, que os procuram. E é muito diferente do juiz e do desembargador, até mesmo do governador. Agora, prefeito, vereadores e deputados, principalmente estaduais, Luiz, eles convivem com pessoas pobres desse país e são procurados por esse país. E muitas vezes eles precisam ter um carro sim, para levar uma pessoa que está doente.
Existe ter um carro sim para levar uma pessoa. Não, isso é errado, isso é... Não é. Vá para o lugar dele e veja a demanda que ele sofre, a pressão que ele sofre em cima disso. E aí o que é que acontece? Quem fez a lei, né, de uma forma errada, deixa tudo isso escuro, não vê a necessidade e não cria as condições reais, honestas, para que ele possa cumprir o seu mandato. Aí não, você vai tentar dizer, que correio, mano? Não existe mais correio. Aqui, ó. Não existe mais correio. É e-mail. Aí você tem que mudar tudo isso e dar ao vereador, dar ao deputado estadual as condições necessárias para que ele não caia no erro. É isso que eu estou querendo dizer, Luiz, entendeu? Muitas vezes o sistema que você está falando, ele induz ao erro. Ele induz ao erro. E é por isso que a gente sempre classifica a classe política como corrupta. E criminalizar o político. Né? E muitas vezes o político chega no parlamento, chega no executivo honesto. E eu acho que a grande maioria é honesta. E chega lá, os que se corrompem porque o sistema leva força a corrupção. Um sistema que está errado. Se ele for uma pessoa que tiver caráter, dignidade, ele nunca vai sair desse processo. Não estou defendendo essa saída, não, muito pelo contrário. Agora, não, o que eu quero a grande maioria que não se adequar, ela não consegue ser reeleita. Entendeu, Luiz? Esse é o grande ponto. A sua análise e porque se fingem no Brasil, Luiz, que ninguém compra voto. Compra voto é errado. Fingem que não compra, aí ninguém fiscaliza. Aí, por não fiscalizar, quem é que vai para os parlamentos? Quem compra, Luiz? Porque fingem que isso não existe. E todo mundo sabe que existe. E por aí vai. Ou a gente encara o nosso problema com a seriedade necessária, né? Você brincar que um deputado estadual, com todas as obrigações que ele tem, viajar para o interior, viajar não sei para onde, visitar município, ele vai conseguir sobreviver ganhando 15 mil reais, 12 mil reais. Isso é mentira, cara. Isso é mentira, ele não vai ter condição. Se ele for, vai ser uma vez, né, Luiz? Vamos dar um exemplo aqui bem específico. Aí um juiz que ele cuida apenas dele, ganha 35 mil, e se você somar, alguns ganham o quê, Luiz? 150, 200 mil reais, se juntar os... Teve um que a gente viu no ano passado que ganhava 500 mil reais por mês. Você vê, por exemplo, a estrutura de um Heitor Ferrer. E vamos botar aqui um político de um período muito próximo dele, de Fernando Hugo. Teoricamente, eles têm o gabinete, número de funcionários relativamente iguais, verba para contratação, só que o Heitor trabalha com um eleitor mais midiático, o cara que é eleitor de um jornal, um cara que assiste televisão. O Fernando Hugo, mesmo que seja um cara bom de oratório, um cara também que está sempre presente nos jornais, nos rádios... Acorda 4 horas da manhã para atender 40, 50, 60, 70 pessoas e o procura porque ele é médico. E ainda tem que viajar para o interior. E o procura porque é médico. Então, a profissão de médico, ele já doa a profissão dele, ele não exerce a profissão financeiramente para ganhar o dinheiro dele, porque ele é político. Então, essas coisas, muito bom o seu exemplo, essas coisas, cara, é preciso que seja analisada, né? Analisada. Com frieza, né? Aqui a Câmara Municipal já sofreu com isso, naquele outro vereador que tomou decisões equivocadas. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma melhorada, uma transparência. Uma transparência. Hoje, a Câmara Municipal de Fortaleza é o exemplo de transparência para o Brasil. Visitado e tudo, ela tem um sistema mas que teve que sofrer, porque é um sistema viciado territorialmente, porque o vereador vai eleito nos bairros, muitas vezes pessoas o apoiam, ele não tem como saber quem é uma pessoa séria e quem não é. Você precisa de um assessoramento no bairro, você bota um assessor desse de lá, muitas vezes a pessoa tem problema, a polícia. Não é, Luiz? É verdade. Então, hoje, para ingressar no Parlamento Municipal de Fortaleza, para ingressar no Parlamento Estadual do Estado de Ceará, é necessário que tenha uma folha corrida exemplar, você não pode ter nada. Isso é um avanço do Parlamento no Estado de Ceará, mas em outros locais não são assim. Então, do mesmo jeito que você resolveu esse problema, você tem como resolver também os outros problemas em relação, para que a gente não esteja aqui falando, sempre criminalizando o político, botando o político como a pessoa mais errada do mundo. Ou, na realidade, são pessoas que servem a sociedade e são diferentes. Já que eu estou falando nisso, eu vou falar, inclusive, do Supremo Tribunal Federal.
partir de agora, mudando de assunto, mas ficando no mesmo foco, o Supremo Tribunal Federal entrou num embate com o Congresso Nacional, dizendo o que é que o Congresso tem que fazer para legislar. Está lá um processo para criminalizar o crime de homofobia. Como não está especificado na nossa Constituição, eles estão usando racismo. No que diz respeito ao racismo para tipificar o crime de homofobia usando a questão do racismo. Por analogia, o crime do racismo. Mas isso aí não tem problema. O problema aqui maior, Luiz, que é o que eu queria sua opinião, é eles estarem afirmando que o Congresso tem que fazer isso, o Congresso tem que fazer aquilo. O Supremo Tribunal tem que dizer o que é que o Congresso tem que fazer. Mas aí é aquilo que você já falou há mais de um ano atrás. O problema é que faz um bom tempo que o nosso judiciário legisla, né? Está legislando. O próprio pedido aqui, né, que foi feito pelo PPS, ele induz, até os partidos e as pessoas já acostumaram a buscar jurisprudência no Supremo para violar a lei, cara. O Brasil está indo por um caminho, Luiz. Perigoso. Terrível. Os poderes, eles não se respeitam, além de não se respeitam, eles não se atêm à sua função, cada um a sua função. E o equilíbrio não acontece. Pois é, a tal da harmonia já foi para o espaço há muito tempo. Né? Já foi para o espaço há muito tempo. Então, essa é uma coisa muito grave, está sendo discutida lá. Eu também acho a homofobia uma coisa séria, que deveria ser criminalizada, porque é um crime odiento. Mas não só a homofobia, como também a xenofobia, que ninguém está falando aqui, mas que nós, nordestinos, sofremos, Luiz. Nós e os irmãos do Norte. Pois é. Que não está sendo... Se for mexer, então, que o Congresso Nacional veja o artigo 5º e criminalizar a homofobia, a xenofobia, a pedofilia. Que é um assunto que é uma coisa asquerosa. Né? Que é usar sexualmente crianças, coisa asquerosa. A homofobia, para quem não sabe, que é o crime contra as pessoas por opções sexuais diferentes. Né? Gays e lésbicas que são agredidos há muito tempo nesse país por ter opção sexual. Isso é uma coisa odiosa também, que não pode acontecer. E a questão também da xenofobia. Quem não já assistiu um jogo de futebol e vê aquelas piadinhas de mau gosto, aquelas afirmações de chamar os nordestinos de comedores de calango, de Bolsa Família, enfim, a maneira jocosa que se trata o nordestino e muitas vezes agressões físicas feitas contra nordestinos, é só o que tem no sul do país, né, Luiz? Tem. Eu me lembro que houve um jogo na Europa, um jogador brasileiro jogaram banana, né? Mas... Jogaram mais de uma banana no campo. Interessante foi a atitude do lateral da seleção brasileira. Deu um branco aqui agora. Ele comeu a banana. Ele descascou e comeu a banana, né? Naquele ato ele disse qualquer atitude de racismo, né? Quer dizer, ele teve espírito, né? Teve espírito para responder isso, mas isso é muito triste, né? Carlinhos, e a aposentadoria aí, a previdência? Nós vamos entrar já no segundo bloco, já tenho que ir, Luiz, para o segundo bloco, mas lembrando que, a gente vai deixar aqui claro o nosso protesto, né? Que o Supremo Tribunal Federal respeite os parlamentos, né? Respeite as câmaras municipais, respeite as assembleias, respeite o Congresso Nacional. O Supremo Tribunal não pode estar criticando o Congresso e chegou agora. Por que é que eu estou falando isso? Porque o Congresso é a expressão do que pensa a população hoje. Hoje, nesse momento. Os 4 anos que virão daqui para frente, até os 4 próximos anos, quem está lá no Senado e na Câmara Federal foi uma escolha do povo brasileiro. Ou boa ou má, foi uma escolha do povo brasileiro. E eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem a obrigação de respeitar essa escolha. O que a gente vê muito a preocupação é que o Supremo Tribunal Federal parece que ele se acostumou a legislar, né, Luiz? E não quer dar mais de volta, né, o protagonismo ao Congresso Nacional. Nós vamos para um rápido intervalo e volta já. Não sai daí não. Eu volto já. Um instante só. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza.
educação infantil de tempo integral, escolas modelo, centros culturais, Teatro São José, casas da cultura digital, observatório, turmas avançadas da Prefeitura, Juventude Sem Fronteiras, Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos ao novo ano. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. Luiz, lá no início do primeiro bloco eu falei, foi muita coisa na semana, né? Muita coisa, parece que o governo começou agora, né? Eu vou só discordar, ele não começou agora. Talvez ele está conseguindo impor uma agenda positiva agora. Até agora foi muita coisa ruim. Muita coisa, muita coisa. Depois a gente fala da história do Bibiano, da demissão dele, mas eu queria focar em coisas importantes, que foi a ida. Todo mundo só fala da ida do Bolsonaro na quarta-feira em relação à reforma da Previdência. Mas teve um momento importantíssimo. E talvez mais importante assim do que o Bolsonaro prometeu, que foi a ida do juiz Moro. Na terça-feira, com o Lorenzoni, na entrega do pacote contra a corrupção e contra o crime organizado. Luiz. É interessante que você está colocando que a ida do Sérgio Moro à frente da agenda do presidente, já acho e vejo também como uma tentativa de criar uma onda positiva. Mas aqui para nós, eu vou fazer a crítica, ou você concorda ou não comigo. Eu acho que deveria ter ido os dois. Ou então o Bolsonaro ter ido na terça e ter ido na quarta. Concordo com você. Porque Concordo. A Previdência não é menos importante, Luiz, do que salvar um cidadão de ser morto por um bandido, não, cara. Você estava me questionando uma vez e eu lhe dei razão quando você disse. Parece-me que o núcleo estratégico do Planalto quer passar a primeira reforma da Previdência, porque eles acham que vai ser impopular, para depois passar a reforma do processo anticorrupção. Os analistas a nível nacional, né, a gente faz análise aqui a nível do Estado, mas análise a nível nacional, falavam que, já há um mês atrás, que se viessem os dois pacotes, problemas como Caixa 2 iria ser usado contra a reforma da Previdência. E eles iriam barganhar os dois projetos. Mas, Carlinhos, só que analistas, né? Analistas. Com um parágrafo aqui, porque nós sabemos que muitos são lobbies construídos por interesses, porque, olha, a reforma da Previdência, ela tem um ponto que o governo federal terá muita dificuldade de superar. E que ponto é esse? A pressão nas redes sociais, nos parlamentares. Agora deixa eu colocar em relação ao Moro. Aí depois a gente entra na reforma da Previdência. O Moro foi com o Onyx e fez uma atitude correta. Muita gente criticou, mas eu achei correta. Porque a questão do crime organizado no Brasil é tão séria, o sofrimento da população é tão sério. Nós temos tantas crianças refém do crime organizado no nosso país. Temos cidades e bairros. Nós temos o sistema prisional brasileiro todo refém, todo tomado pelo crime organizado. E, por via das dúvidas, os familiares desse sistema, os familiares dos prisioneiros também estão sendo mortos. Que não são de facções. Não são, mas são obrigados a ser. E muitas vezes são mortos de forma injusta. E o único caminho para mudar isso é o caminho federal, ou seja, de cima para baixo. Você não pode querer que o Estado resolva um problema se o problema é nacional. Dito isso, a gente já falou isso aqui 1000 vezes, o juiz Moro foi obrigado, ele entendeu, aí é uma questão de quem te mandou para lá, né? Ele entendeu que se ele tivesse mandado, Luiz, a questão
da criminalização do Caixa 2 dentro do pacote, esse pacote de enfrentamento à corrupção e de enfrentamento ao crime organizado ia ter dificuldade para passar. Ele compreendeu que era preciso perder em um ponto para que o conjunto fosse beneficiado. O mais importante fosse apreciado. E ele retirou não é que ele retirou e não botou para votar, não. Ele separou em um projeto à parte a história do Caixa 2. Aí muita gente fez crítica, porque aqui no Brasil... Aí, sem dúvida, a gente tem que tirar o chapéu para o cidadão chamado Onyx. O Onyx acabou se tornando o primeiro-ministro do Brasil. Apesar de nós não vivermos num parlamentarismo, hoje ele é a figura-chave desse governo. Eu acho que depois, como você bem colocou alguns dias atrás, ele conseguiu derrotar Renan Calheiros no Senado e elegendo um senador desconhecido para a grande massa da população brasileira e da opinião pública. Ele hoje é não só o principal articulador, mas o cara que literalmente acaba substituindo a própria figura do presidente. Porque, como você bem colocou, na terça-feira, quem é que estava com o Sérgio Moro? Onyx. Pois é, e o que ele fez foi correto, e hoje a gente tem uma esperança clara de que o projeto que muda a questão penal, rever a questão das execuções penais, essa coisa assim, asquerosa, que você não sente de justiça, aquela coisa de um assassino sair pela porta da frente depois do julgamento, tudo isso está embutido lá, isso não vai mais acontecer. A questão da tal da presunção da inocência, permitir injustiças graves, como acontece, e muitas outras coisas que está lá posto. A segunda instância, que é um debate importante. A segunda instância, justamente para acabar com isso, né? De a pessoa ser julgada uma vez, ser julgada a segunda vez, na terceira instância não tem mais nem uma avaliação do estado probatório, não tem mais nada falando em provas, porque não pode mais, as provas só podem ser apresentadas até a segunda instância, e isso se mantinha, essa coisa, esse tal desse transitado e julgado, para procrastinar e para levar esses processos todos para o esquecimento e principalmente, Luiz, a prescrição. Então o juiz Moro está tocando em pontos fundamentais da justiça brasileira. Posso dar só uma dentro aqui? Que ninguém discutiu ainda? Pois não. Muitas bancas de advocacias literalmente vão quebrar. Porque elas vivem de procrastinação. Elas não defendem a pessoa. Os advogados, o que é que eles fazem no Brasil? Eles pregam um processo e transformam ele ad eterno, estou usando as expressões dele, até não ter fim, e vai chegar um ponto que ninguém julga e isso é prescrito. Foi prescrito, não tem mais como julgar. Acabou-se. As grandes bancas de advogados do Brasil não trabalham para salvar ou para dar àquele cidadão a pena justa. O cara, para ter 5 anos de prisão, é 5 anos. Para não ter 8 nem 9, ele precisa de um advogado. Né? Então, para que isso não aconteça, precisa de advogado. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, como o Luiz disse, se isso acontecer, vai ficar difícil. Junto com isso que eles fazem, como o processo não tem fim, ele não pode ganhar dinheiro do cliente. Né? Ele não pode ganhar dinheiro do cliente. É assim que funciona. E o juiz Moro está conseguindo, Luiz, com essa atitude, tentar mudar esse processo, mas principalmente combater o crime organizado, né, Luiz? O importante é o seguinte, quando se discutia o crime organizado, dizia-se que era um Estado paralelo ao Estado oficial. Não, é um Estado oficioso. Ele está há muito tempo dentro do Estado, com seus tentáculos. Nós sabemos hoje que o narcotráfico financiou muitos jovens promissores para se tornarem promotores juízes para trabalhar em prol deles. Eles incentivavam jovens e davam material para eles estudarem, para eles ocupar cargos importantes na Polícia Federal, na Receita Federal. Quem está dizendo isso não é o Luiz Cláudio, não, são estudos, quer dizer. E outra coisa, a cúpula do narcotráfico no Brasil, há muito tempo, Carlos Frederico, é uma ilusão achar que ela mora na favela. Muito pelo contrário. Então, a cúpula, inclusive, lá em São Paulo, que exportou para o mundo
né? Para o mundo mesmo está falando, e para os outros estados, uma organização criminosa, a atitude tomada pelo Moro agora semana passada demonstra a vontade dele e mudar isso, né? Onde ele transferiu membros do PCC para outros... Só para ele ajudar, a OAB de São Paulo teve que expurgar e suspender várias carteiras de advogados que literalmente só atuavam no PCC. Pois é. E o Brasil está do jeito que está. Os nossos jovens estão sendo mortos por conta da briga por espaço do tráfico. Os nossos jovens estão sendo recrutados com 10 anos de idade. A população que tem sido morta no Brasil, ou seja, nos últimos anos, mais de 60 mil mortos, toda é jovem. A grande maioria é hoje de 13, 14, 15 anos a 23. É um país inteiro sem perspectiva, a juventude inteira sem esperança. E eu acho, Luiz, isso é muito mais importante, se o governo Bolsonaro conseguir resolver, do que qualquer reforma da Previdência. Ou não? Nós estamos falando de vidas. Sem dúvida, sem dúvida. Ou pelo menos igual. Não, você está fazendo um paralelo aí muito interessante. Qual o paralelo que você falou? São duas teorias básicas do primeiro ano do governo Bolsonaro, que ele vai tentar passar pelo Congresso. Uma, trabalhada porque atende os interesses do mercado financeiro, que é da Previdência. É Previdência. Isso é pura verdade. E a segunda atende o interesse geral e republicano da população. Agora, registrar que eu fiquei decepcionado de marcar outra data e o presidente fosse levar o pacote do Moro lá. Me decepcionei. Entendeu? Mas que seja... Ele não levou, ele não foi com o ministro da Economia lá, pegar o pacote, que ele fosse lá demonstrar o tem interesse em resolver o problema da segurança pública do meu país. Não foi o que ele bateu a vida toda, cara. Mas em alguns aspectos, deixa eu lhe falar em termos de imagem. Nesses quase 2 meses de governo de Bolsonaro, a melhor imagem administrativa é Sérgio Moro. Eu acho que, de alguma maneira, a própria figura de Jair Messias Bolsonaro, hoje, ao lado do ministro da Justiça, se torna pequeno. Pois é, mas seria uma pauta positiva para ele. Sem dúvida, não estou discutindo isso. Estou discutindo isso. A reforma da Previdência está aí, é importante para o país? É importante para o país. É importante para o mercado? É. Se é importante para o mercado, é importante para o país. Por quê? Porque a gente indo para um estado de analogia em que o Brasil vai para um caminho correto em termos de equilíbrio financeiro, vem recurso de fora para cá. O mercado ele é exigente em relação a isso. O mercado manda dinheiro para um país que tem uma nuvem negra lá na frente e pode ter uma tempestade. É como eles veem o Brasil em relação à questão da Previdência. O Brasil é um país bem, está equilibrado, está com uma inflação 4,5%, está com juro baixo, está com os fundamentos econômicos. O Brasil tem 300 bilhões em caixa, tem os fundamentos econômicos, a dívida externa praticamente inexiste, tem uma dívida muito alta, é outra história, mas o Brasil tem um problema a resolver, a reforma da Previdência, porque se não for feita daqui 10 anos, o Brasil o sistema vai quebrar. E vão se lembrar do dinheiro que está pagando hoje o juro para quem comprou os papéis brasileiros. Talvez esse dinheiro seja retirado daí e vá para a Previdência. Aí é o risco que eles têm que não gastam. Eles vindo investir aqui, só para terminar o raciocínio, Luiz, eles vindo investir aqui, acontece aquele ciclo que aconteceu, que você deve se lembrar, no segundo ano, no início do segundo mandato do presidente Lula. Ou seja, investimento que faz a fábrica, que faz o comércio, que faz o serviço, que emprega, que outra pessoa ganha um emprego, que emprega o irmão no mesmo local, aí dobra a renda familiar da família, a família compra mais, comprando mais, nasce outro comércio no bairro, nascendo outro comércio no bairro, entra mais emprego, entrando mais emprego, outro comércio e cresce, e esse círculo bom, né, Luiz, de crescimento, faz com que a gente volte àquele tempo que todo mundo estava viajando, todo mundo passeando, todo mundo comprando carro, todo mundo comprando moto, todo mundo, porque tinha recurso e tinha dinheiro. Né, mas, Carlos Frederico, a precarização do emprego ou do trabalho é uma realidade.
A reforma da trabalhista aprovada no governo passado. Quer dizer, você pega hoje, eu vou dar um exemplo bem simples. No final do ano passado, muitas universidades privadas literalmente pegaram professores que já estavam na véspera de se aposentarem, ou já faziam muitos anos que faziam parte dos seus quadros e... Está acontecendo isso com o motorista aqui. E o pior não é isso. O motorista de ônibus aqui está sendo demitido e recontratando valores menores. Mas a gente já tinha falado sobre isso. A figura do trocador está desaparecendo. Infelizmente se acabou. O trocador já é uma coisa tecnológica, né? Já está desaparecendo. A gente não tem como brigar contra a tecnologia, porque não só a figura do trocador vai desaparecer, como várias profissões no Brasil irão desaparecer. Não são poucas, não, são muitas. Daqui 10 anos vai ter gente que, se não aprender a fazer outra coisa, vai ficar desempregado, porque a tecnologia está tomando, né? Então, eu estou querendo dizer claramente o seguinte: a reforma da Previdência vai trazer, inclusive, desenvolvimento para o Brasil. O Brasil já poderia, eu conversei com alguns economistas, pode crescer esse ano, inclusive, pode crescer aí 2% ao ano. Agora, existe... Né? No ano passado pode chegar a 3%. A Unafisco, que é ligada aos funcionários da Receita Federal, ela tem um estudo que diz, objetivamente, que a Previdência não é deficitária. Só que para dizer para você, eu acho que, na minha avaliação, a gente tem que ter muito cuidado. Muitos desses analistas que trabalham nas grandes redes de televisão, ele tem interesses a defender. Não, a grande mídia... Você já imaginou você tirar esse fundo previdenciário que o Brasil coordena, o governo federal coordena, e jogar para os bancos? A grande mídia do Brasil... Pelo amor de Deus, a grande mídia do Brasil, ela defende a reforma da Previdência de uma forma tão, assim, tão escancarada, tão exagerada, que dá nojo a gente, dá asco a gente, né? Ela precisa defender a reforma da Previdência, mas não da maneira que eles reformam. Eles colocam a reforma da Previdência como se resolver todos os problemas do Brasil, justamente que o Luiz tocou no ponto-chave. O mercado quer que a reforma, que a Previdência seja uma Previdência que não resolva problema de ninguém. Para que só der lucro. Quem tem um dinheirinho procure resolver o problema da sua aposentadoria onde? Nos bancos. Aí você tem quantos bancos no Brasil? 6. Então, o interesse é muito grande. E, infelizmente, onde tem empresa, muitas vezes o dinheiro manda, né? Infelizmente. E a grande mídia brasileira defende a proposta da reforma da Previdência como a coisa mais importante para o Brasil. Nós estamos dizendo aqui que não é. Existe coisa mais importante. É importante a reforma da Previdência? É. Mas é preciso saber se ela vai realmente acabar com privilégios ou se ela vai só fazer de conta, né? Uma coisa que ninguém viu, que a gente vai discutir agora no terceiro bloco, é quem são os grandes devedores, né, Luiz? Como você falou. Quem são os grandes devedores da Previdência? Estão falando? As grandes empresas, né? Mas quem é? Ninguém fala. Ninguém fala. Nós sabemos quem são. A história da desincompatibilização da DRU, né? Que sempre também entra na Previdência. Os dinheiros, os recursos que são carimbados, recursos da Previdência, ele é retirado e usado em outras coisas que não deveriam, né? Então, é preciso avaliar muito isso com muita cautela. Nós vamos avaliar a reforma da Previdência. Tem pontos positivos e negativos. Nós vamos pegar os principais pontos aqui e no terceiro e último bloco a gente vai tentar iniciar esse processo. Vamos discutir isso aqui praticamente esse próximo semestre todo, porque a reforma da Previdência vai demorar aí, no mínimo 3 meses para ser aprovada. Eu vou para um rápido intervalo e volto já, não sai daí não. Avançar inovando para uma vida melhor é a nossa fortaleza. Novos e modernos terminais. Bicicleta integrada. Novo Morro Santa Terezinha. Praças da Prefeitura. Células de proteção social. Túnel da Via Expressa. BRT e Viaduto da Guanambi. Prefeitura e você. Uma fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos ao novo ano. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno,
Núcleo de Desenvolvimento Infantil, Central de Medicamentos, novo Centro Materno Infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do seu programa, do meu programa, do nosso programa, né? Nosso programa Pela Ordem, na sua querida TV Fortaleza, canal 61.4, e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Todas as duas abertas em digital, com som e uma imagem espetacular. Luiz, vamos falar da aposentadoria, né, cara? Vamos encerrar o assunto eu estava vendo aqui, nós vamos falar muito sobre Previdência, né? Às vezes eu uso as palavras mais fáceis, e é o nosso dever, quando eu falo Previdência, não falando da sua aposentadoria. Né? A gente que faz TV pública, a gente não pode complicar, não, muito pelo contrário. Essa é uma TV para o público, é uma TV pública e tem que facilitar o máximo possível o entendimento e a cidadania, né, do cidadão, principalmente da capital de Fortaleza, para o qual a nossa TV foi criada. Registrar aqui que a TV Fortaleza fez 16 anos agora, nós tivemos uma sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza, em homenagem à TV Fortaleza, e a gente esteve lá presente. Eu tenho a felicidade de estar aqui já há mais de 8 anos com o programa Pela Ordem. O Luiz também me acompanha aqui no programa. A TV Fortaleza, ela faz um papel muito importante no esclarecimento de forma didática e também apolítica, né, em respeito à cidadania. O que a gente faz aqui, todos que fazem a TV Fortaleza, com muita dedicação, com muito carinho, é levar para você informação verdadeira, de qualidade, sem conotação política. Apesar de ser uma TV pública, apesar de ser uma televisão ligada à Câmara dos Vereadores de Fortaleza, mas por isso mesmo, por a gente aqui trabalhar com todos os partidos, né, e todos os pensamentos, nós temos que ser isentos de coloração partidária. E é o que a gente faz aqui no programa Pela Ordem há mais de 8 anos, por isso que a gente está no ar até agora. Então, obrigado a você de fazer parte dessa festa, né? E ser nosso telespectador. Né, foi o Carlos Mesquita, mas que fez a inauguração, mas quem literalmente colocou essa televisão para funcionar e expandir, começou a expandir, foi o presidente Tim Gomes. O Carlos Mesquita conseguiu o mais difícil da época, que era uma televisão fechada, já com o Tim, ela ficou uma televisão fechada, mas já uma estrutura maior. Havia a questão digital, o Tim foi presidente pioneiro, de 2 mandatos, e fez uma parte muito boa em relação ao quadro de funcionários, a questão do apoio para que isso funcionasse, a questão da estrutura do prédio, tudo isso espaço físico foi refeito. Depois do Tim veio o Salmito, fez uma boa contribuição depois. A Cris do Sena. Veio a Cris também, fez muita coisa. Walter Cavalcante. O Walter também completou. E Salmito. E o Salmito completou. O nosso atual presidente, Tom Henrique. Atual presidente, Tom Henrique, provavelmente vai fazer a mesma coisa e todos os outros fizeram. Hoje é uma TV falada e muito respeitada em todos os parlamentos do Brasil. E, para você ter ideia, tem muita gente que vem aqui na TV Fortaleza conversar com nossos profissionais. Eles estão atrás das câmeras que você não vê, mas eles realmente fazem essa TV, a gente só faz levar a imagem. Eles é que produzem, fazem tudo pela gente. O trabalho deles é fundamental, é importante. Eu fiquei muito feliz na sessão solene, isso foi colocado de forma muito clara. Quem menos importa, quem menos tem importância somos nós que estamos falando com você. Você não imagina a quantidade de pessoas que estão por trás da gente para que você receba essa imagem com toda a qualidade que a TV Fortaleza tem, né? E é uma TV pública que hoje inveja a muitas televisões privadas aqui no estado do Ceará. Dito isso, Luiz, deixa eu falar aqui. Tem os pontos principais aqui da reforma, é importante falar, porque vai da reforma da Previdência, ou seja, da sua aposentadoria, que a gente precisa ressaltar. Idade mínima. O texto propõe idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens, com contribuição mínima de 20 anos. Quer dizer, além de você fazer 65 anos, Luiz, você tem que ter 20 anos trabalhado, né? Para se aposentar. Não é isso? Exatamente. Segundo a reforma aqui. Atualmente, a aposentadoria por idade é 60 anos para mulheres e 65 para homens, com contribuição mínima de 15 anos. Né? Aumentou 5 anos da quantidade de contribuição
e aumentou também 5 anos a mais para os homens e 2 anos a mais para as mulheres, né, Luiz? Exatamente. Vamos para a contribuição. Os trabalhadores da iniciativa pública e privada passarão a pagar alíquotas progressivas para contribuir com a Previdência. E quem ganha mais contribuirá mais. Isso é importante, que nas outras reformas não tinha. Vou dar um exemplo para você. No caso, quem ganha um salário mínimo, em torno de R$1.000, contribuirá com 7,5. Anteriormente era 8, agora passou para ser 7. Né? Por exemplo, claro aí, acima disso, contribui com 7,5 sobre 998. Aí vai com 9% quem sobre o que estiver entre o salário mínimo e R$2.000. Ou seja, quem ganha até R$2.000 vai contribuir com 9%. Com 12%, quem ganha acima de R$2.000 até R$3.000. Com 14% sobre a renda de quem ganha 3.000 a 5.000, que é o teto, né? E dessa forma o trabalhador receberá o teto do INSS. De acordo com a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, o Ministério da Economia e o Ministério da Economia, as alíquotas efetivas ficarão entre 7,5 para quem recebe o salário mínimo, para quem ganha de 998 a 2.000. Aí tem as faixas etárias aqui. O que é importante dizer para vocês é que quem ganha muito, ou seja, o teto de R$39.000, vai pagar uma alíquota, Luiz, de 20%, 22%. Isso aqui é o diferencial que eu quero elogiar a reforma. Para você ter ideia, um cara que ganha R$40.000, ou seja, acima do teto, tem uns que ganham acima do teto. Quem ganha acima do teto vai pagar 22%. Quem ganha até o teto paga 16,79%. Então, uma coisa que a reforma do Temer não tinha, né, Luiz? Sem dúvida, ele fez avanços em relação à reforma do Michel Temer. Mas, por outro lado, deixou uma série de casca de bananas, né? Que vão ser discutidas nos próximos dias. O ponto fundamental aí que a gente tem que discutir, Carlos Frederico, é que ela vai mudar muito no processo de debate na Câmara e no Senado. Isso eu não tenho a menor dúvida. E outro detalhe, as pressões que virão via as redes sociais serão tão fortes, que o governo já está se antecipando e já está construindo uma série de publicidades. A regra de transição aqui não é muito boa. Eu não vou falar não, que é muito complicado. Ou seja, ela é muito ruim para quem tem as pessoas da minha idade. Eles pegaram pesado. A regra de transição vai tirar... Muita gente que iria se aposentar no próximo ano não irá se aposentar. Interessante isso. Isso aí vai criar uma situação... Vai criar problema. A regra de transição, para mim, não é boa. Ele mexe também, Luiz, na aposentadoria rural. Aí que é uma bandeira que você tem falado muito nos seus programas de rádio. Houve a mudança da aposentadoria rural, 60 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Quer dizer, eles aumentaram a idade das mulheres. Com a contribuição de 20 anos. A regra atual é 55 anos para a mulher, aumentaram 5 anos. E a mulher da zona rural é uma mulher sofredora. Sem dúvida. É porque eles fazem um paralelo da mulher lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul do Paraná, e esquece do homem de campo, do homem do campo aqui do Ceará, cara. É outra coisa. É outra realidade. É outra realidade. E eles precisam ter uma visão de Brasil, eles não podem ter uma visão... localizada, né, Luiz? É a obrigação deles ter uma visão de Brasil. O Nordeste brasileiro, as condições de trabalho de sobrevivência no semiárido é uma coisa estrondosa, difícil. Agora, eles não sabem, não conhecem. E estão mexendo numa coisa que, quando você pega isso aqui vai dar problema. Você pega a Previdência Rural e a Bolsa Família e outras políticas de distribuição de renda na cidade do Nordeste, principalmente de 10 mil habitantes para baixo, ela literalmente, junto com o orçamento da Prefeitura, agora, Luiz, é o único dinheiro que circula, Carlos Frederico. Eu queria ver passar isso aqui. Olha aqui, ó. Aposentadoria para parlamentar. Os futuros parlamentares em nível federal, estadual e municipal passarão para o INSS. Caso a reforma da Previdência seja aprovada, haverá uma regra de transição para os parlamentares atuais. Pela proposta, os futuros parlamentares poderão se aposentar com idade mínima, 65 anos para homens, 62 para mulheres, com o teto de 5.000. Os parlamentares atuais passarão por uma regra de transição sujeita a pagar um pedágio, trabalhar mais
de 30% do tempo e falta para atingir os 35 anos de contribuição. Atualmente, deputados federais e senadores aposentam-se com 60 anos de idade mínima e 35 anos de contribuição. Eles recebem 1,35% do salário para cada ano como parlamentar, sem limite de teto. Difícil isso aqui passar, né, Luiz? Tem que cortar na carne. Eu acho que, e não é só isso não, literalmente cortam um privilégio que eles já estão acostumados há um bom tempo, né, Carlos Frederico? Há um bom tempo, eu concordo com você, eu acho difícil. Essa parte deverá ser mudada nas comissões. O cálculo sobre as pensões, é muito importante isso, né? Viúvas recebem pensões, né? Sobre as pensões por morte será relacionado ao número de dependentes. Sistema que vigorou até a década de 1980. Inicialmente, o beneficiário com até um dependente receberá 60% da média de contribuições. O valor sobe em 10 pontos percentuais a cada dependente, atingindo 100% para quem tiver 5 ou mais dependentes. Ou seja, o marido morre, deixa a mulher, ela recebe 60%, se tiver dependente vai aumentando, se tiver 5 dependentes recebe igual. Atualmente, o pagamento de pensões obedece o cálculo diferente para o trabalhador de INSS, iniciativa privada e servidores públicos. O servidor público recebe isso de forma integral. Parece até, Luiz, que eles não querem mais, vamos supor, a mulher trabalha e o homem trabalha. Aí a mulher se aposenta e o homem se aposenta. Aí o marido morre, ela recebe a pensão, né? Isso não será mais permitido. Ela não vai acumular. Ela não vai acumular. Outra confusão. Grande. Né? Outra confusão. Grande. Vamos dar um exemplo. O cara é um promotor, a mulher é uma juíza, né? Pois é. Quer dizer, outra confusão. É uma situação o difícil. BPC, que é o benefício de prestação continuada, vão mexer muito. Pela proposta, a partir de 60 anos, os idosos receberão R$400. Hoje, esses idosos só começam a receber isso a partir de 65. Eles diminuíram 5 anos, mas também diminuíram mais da metade do salário. A partir de 70 anos, o valor sobe para um salário mínimo. Hoje, no sistema de aposentadoria brasileiro e de aposentadoria, pensão, qualquer benefício, ninguém ganha menos de um salário mínimo. Isso aqui é uma coisa e aí dá zoada. Eu acho que vai prejudicar muita gente, principalmente aquelas pessoas que vivem abaixo da pobreza, viu, Carlos Frederico? O BPC, justamente, as pessoas abaixo da linha da pobreza. Quer dizer, é uma situação complicada. Policiais e agentes penitenciários também vão dar uma mexida neles. Se aposentarão aos 55 anos. A idade valerá tanto para homens como para mulher. É difícil isso aqui, viu? O tempo de contribuição serão diferenciados para homens e mulheres. Os agentes policiais masculinos precisarão de 30 anos de contribuição, contra 25 para as mulheres. Ou seja, as mulheres se aposentam com o mesmo tempo dos homens, só que as mulheres terão que ficar 25 anos no trabalho e os homens 30 anos. E nós estamos falando aqui de policial. Isso aqui não é fácil, não. 30 anos policial, meu amigo, não é fácil, não. É muito complicado. E os militares também vão passar. O governo quer aumentar o tempo de contribuição dos militares de 30 para 35 anos. Isso aqui é uma coisa... Vão dar uma contribuição, porque o valor pago aos militares também é muito pesado, né, Luiz? Muito. Mas a contribuição aqui é mínima, né? Então, vamos falar muito sobre a reforma da Previdência aqui, vamos continuar o que vai sendo votado, a gente vai falar. E provavelmente, né, Carlos Frederico, você vai trazer um especialista mesmo para destrinchar, porque ela é muito cheia de nuances. Agora, Carlos, Terminou, não tem mais tempo para nada, né? Só tem um minuto aí, só tem um minuto, estou avisando aí, mas... Eu ia falar mais sobre o encontro de 8 deputados federais da bancada cearense com o Onyx, na Casa Civil, e me chamou muita atenção. Entre eles, alguns que são ligados ao governador Camilo Santana e ao grupo há uma simbiose que a gente não vai ter tempo de explicar agora. Infelizmente não. Mas eu lhe agradeço, Luiz, a sua presença aqui mais uma vez. Agradeço a você, telespectador, o carinho e a audiência semanal. Muito obrigado. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.